Olha, o Evangelho de Marcos é um texto-chave para o cristianismo, né? É aquela narrativa da vida de Jesus que vai direto ao ponto, rápida, cheia de impacto. Só que por trás dessa simplicidade toda tem um baita mistério histórico, um quebra-cabeça que está na mesa dos estudiosos há séculos. E é exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai tentar montar hoje. E olha, essa pergunta não é só um detalhe para acadêmico, não. A resposta para ela, nossa, tem consequências gigantes, porque ela organiza ou desorganiza toda a linha do tempo do cristianismo primitivo. E isso muda o jeito que a gente lê não só o próprio Marcos, mas também Mateus e Lucas. Beleza, então vamos lá. O nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender por que isso é um quebra-cabeça. Depois, vamos olhar os dois lados da moeda. O argumento por uma data mais tardia, lá para 70 depois de Cristo, e o argumento por uma data mais antiga, por volta de 58 ou 62 depois de Cristo. Aí a gente pesa as evidências e tenta achar qual é o ponto que decide essa parada toda. Então, para a gente começar a entender essa história toda, a gente precisa sacar uma coisa. Mateus, Marcos e Lucas, os três primeiros evangelhos, eles não são livros que cada um escreveu na sua. Não. Eles estão super conectados, sabe? Eles compartilham histórias, frases inteiras, às vezes até a mesma ordem dos fatos. É essa ligação entre eles que faz datar cada um ser um baita desafio. E esse desafio tem até nome: problema sinótico. A solução que a maioria dos estudiosos hoje em dia aceita é a da prioridade de Marcos. O que isso quer dizer? Basicamente, a ideia é que Marcos foi escrito primeiro. Ele foi tipo a fonte principal que Mateus e Lucas depois usaram para escrever os seus, adicionando e adaptando coisas. Se essa teoria estiver certa, então pronto. Achar a data de Marcos é a peça-chave que destrava o calendário de todo mundo. Então, quando a gente olha para o debate, tem várias janelas de tempo que o pessoal propõe para Marcos. Tem gente que fala nos anos 40, outros nos 60, mas a briga principal mesmo, o foco da discussão, está em duas ideias. A que joga a data lá para depois do ano 70 e a que defende que foi escrito no finalzinho dos anos 50. Ok, vamos começar pela data tardia, que é a visão de muitos estudiosos, principalmente os mais críticos. O argumento todo dele se concentra, olha só, em um único capítulo de Marcos, o capítulo 13. É ali que Jesus faz umas profecias bem intensas sobre o futuro. E o raciocínio deles é basicamente o seguinte, e é bem direto. Eles olham para Marcos 13 e dizem: a descrição da destruição de Jerusalém aqui é tão específica, tão detalhada, quem escreveu isso aqui precisava ter visto um negócio acontecer, ou pelo menos ter ouvido falar com detalhes. E se é assim, o livro só pode ter sido escrito depois do evento, que foi a queda de Jerusalém para os romanos no ano 70. Para essa ideia, existe até um termo técnico, vaticinium ex eventum. É latim, mas a tradução é simples. Profecia que vem do evento. A premissa aqui é que o autor do Evangelho, na verdade, escreveu sobre algo que já tinha acontecido, mas colocou na boca de Jesus como se fosse uma previsão. Para quê? Para dar mais credibilidade, mais autoridade para a história que estava sendo contada. Beleza, agora vamos virar o jogo, vamos olhar o outro lado da moeda. O argumento para uma data mais cedo é bem diferente. Ele não fica discutindo profecia. Em vez disso, ele constrói um raciocínio lógico, quase como um efeito dominó, que vai conectando um livro do Novo Testamento no outro. Pensa comigo, a lógica é essa aqui, passo a passo. Primeiro, o livro de Atos dos Apóstolos, ele termina de um jeito meio do nada, com o apóstolo Paulo vivo, em prisão domiciliar em Roma, por volta do ano 62. A explicação mais óbvia para esse final abrupto é que o autor Lucas escreveu até onde a história tinha ido, ou seja, ele parou de escrever em 62, certo? Passo 2. O Evangelho de Lucas é a parte 1 dessa obra. Atos é a parte 2. Então Lucas tem que ter sido escrito antes de Atos. Passo 3. Quase todo mundo concorda que Lucas usou Marcos como uma de suas fontes principais. E aí vem o passo 4. Se Lucas usou Marcos, então Marcos tem que ter sido escrito antes de Lucas. Fazendo as contas, isso joga a data de Marcos lá para o finalzinho dos anos 50. Ok, então a gente tem dois argumentos bem diferentes na mesa. Um que foca na profecia de Marcos 13 e outro que é pura lógica conectando os livros. Agora, vamos fazer o que tem que ser feito. Colocar esses argumentos lado a lado e ver como a turma da datação antiga, gente como Carson e Kruger, responde aos pontos da datação tardia. E a resposta deles é bem direta, ponto por ponto. Primeiro, sobre Marcos 13 ser um relato da queda de Jerusalém, eles dizem: calma lá, a linguagem ali é super genérica. Lembra muito o jeito que o Antigo Testamento descrevia a queda de qualquer cidade. Não tem aqueles detalhes específicos do que os romanos fizeram em 70. Segundo ponto, a ideia de que a teologia precisava de mais tempo para se desenvolver, eles rebatem com um exemplo matador.
a Carta de Paulo aos Romanos. É um texto teológico super complexo e foi escrito lá nos anos 50, ou seja, o desenvolvimento foi rápido sim. E por último, o papo da perseguição. Eles argumentam que ser perseguido era a realidade de qualquer cristão daquela época. Não precisou chegar ao Nero para esse tema ser importante. E aí a gente chega num ponto crucial. Se a gente tem os mesmos textos, as mesmas evidências e duas conclusões tão opostas, o que está acontecendo? Talvez o X da questão não esteja no texto em si, mas nos óculos que cada estudioso usa para ler aquele texto. No final das contas, toda essa discussão super complexa, principalmente sobre Marcos 13, parece que se resume a uma única pergunta. Uma pergunta fundamental que define todo o resto. E a coisa toda se divide aqui. A conclusão sobre a data de Marcos acaba dependendo muito do ponto de partida de cada um sobre a ideia de profecia. Pensa bem, se a pessoa já parte do princípio de que Jesus, ou qualquer um, não pode prever o futuro de verdade, então a única explicação para Marcos 13 é que o texto foi escrito depois do evento. Não tem outra saída. Agora, se a pessoa aceita que uma profecia real é possível, aí o argumento todo desmorona. Porque nesse caso Jesus poderia ter dito aquilo a qualquer momento antes de 70, e o capítulo 13 não serve mais como prova para datar o livro. Então, vamos amarrar tudo isso. O que a gente viu? Primeiro, datar Marcos é um quebra-cabeça por causa da ligação dele com Mateus e Lucas. Segundo, o principal argumento para a data tardia, depois de 70, é a interpretação de Marcos 13. Terceiro, já o principal argumento para a data antiga, lá pelos anos 50, é aquela corrente lógica, Atos, que leva a Lucas, que leva a Marcos. E quarto, para quem defende a data antiga, o argumento contrário parece ser menos sobre a evidência do texto e mais sobre uma suposição filosófica, a de que profecias não podem acontecer. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que vai bem além de só datar o Evangelho de Marcos. O caso dele nos faz pensar, até que ponto a investigação da história é um processo totalmente neutro, e o quanto as nossas próprias convicções sobre como o mundo funciona, sobre o que é possível e o que não é, acabam influenciando o jeito que a gente olha e interpreta o passado.